Boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, ele tem a previsão no artigo 22, no artigo 26 do Estatuto da OAB e também no novo Código de Ética e Disciplina, temos a previsão no 48 ao 54 do Código de Ética e Disciplina da OAB. O que é os honorários advocatícios? Nós já conversamos isso em aulas presenciais, mas o conceito de honorários advocatícios é aquela remuneração que é convencionada, arbitrada ou determinada por decisão judicial, devido ao advogado que realiza ali a defesa do seu cliente. Obviamente, é importante aqui dizer, né, que os honorários advocatícios não é devido somente ao advogado que vencer o processo. A advocacia é uma atividade não de resultado, né? Não é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. Né? Então, o advogado não tem como prometer o resultado útil daquele processo, né? Ele tem como prometer ali o trabalho. Então, a advocacia é sempre uma atividade de meio. Então, a remuneração, que é os honorários advocatícios, é em decorrência do trabalho feito do advogado e não do sucesso daquele processo na qual ele defende o seu cliente. Temos três tipos de honorários advocatícios. O primeiro é chamado de honorários convencionados, que é aquele realizado no contrato, que é aquele realizado no contrato de honorários, né? Aquele livremente contratado entre o advogado e o cliente. Temos também os honorários arbitrados, ou honorários por arbitramento. Quando não há contrato feito, contrato escrito ou verbal que realiza ali a contratação dos honorários, né? Uma ação judicial pode realizar o arbitramento desses honorários, né? Ou seja, eles são realizados de forma judicial, né? Eles são realizados de forma com o juiz que vai fixar o valor destes honorários. Importante dizer que os honorários por arbitramento nunca podem ser inferiores à tabela designada e divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cada seccional, ou seja, cada estado que possui a sua seccional da OAB, ele divulga anualmente uma atualização de tabela de honorários. Essa tabela ela não é vinculativa, ou seja, não é obrigado o advogado a seguir esta tabela, né? Mas é ali um norte, ou seja, um indicativo dos valores mínimos que o advogado pode cobrar a título de honorários advocatícios. Então, na questão dos honorários por arbitramento, são fixados por uma decisão judicial quando não há um contrato escrito. Os honorários de sucumbência são aqueles definidos por uma decisão judicial. Aí sim, esses honorários é devido àquele advogado que venceu o processo. Então, se o autor ganha o processo, o réu vai ser obrigado a pagar os honorários ao advogado do autor. E se o réu vencer o processo, o autor vai ser obrigado a pagar os honorários ao advogado do réu. Importante dizer que esses valores são fixados por uma decisão judicial, sempre levando em consideração a complexidade do processo, sempre levando em consideração o valor envolvido também no processo e o trabalho desenvolvido pelo advogado. Isso tem previsão no Código de Processo Civil. Então, temos três tipos de honorários advocatícios: os convencionados, os arbitrados e os honorários de sucumbência. Continuando, no que tange o contrato de honorários advocatícios, a lei, o Código de Ética, não determina uma forma especial para esse contrato. Ele não é obrigatoriamente somente sendo feito escrito, né? Pode ser feito também de forma verbal, né? Mas é sempre recomendado que o contrato seja feito de forma verbal. Então, o contrato de prestação de serviços advocatícios, ele não exige uma forma especial, né?
mas ele deve estipular ali com clareza, né, com precisão, o que está sendo contratado, qual que é o objetivo então daquele contrato, o valor dos honorários, a forma de pagamento, vai ser à vista, se vai ser parcelado, né? Então tem que ter, além do objetivo do contrato de honorários, né, para realizar uma defesa, para realizar uma audiência somente, para defender o cliente somente na primeira instância, então tem que ser estipulado bem, de forma bem detalhada qual que é o objetivo daquele contrato de honorários, né? O valor propriamente dito dos honorários, a forma de pagamento, se vai ser à vista, se vai ser parcelado, né? Não, tudo tem que ser ali estipulado no contrato para que não haja dúvida, para que o cliente, no futuro, na hora de pagar os honorários ao advogado, não venha questionar ali uma cláusula que não esteja muito bem escrita, não esteja muito bem ali estipulada com relação aos honorários, né? Lembrando que o contrato pode ser feito, como eu disse, de forma verbal, mas também pode ser feito de forma escrita. É sempre recomendado que seja feito preferencialmente na forma escrita, que é o que fala o artigo 48 do Código de Ética da OAB. Com relação ao pagamento dos honorários, como a gente falou, ele tem que ser estipulado sempre no contrato, né? Ou seja, com a forma de pagamento. Mas, se o contrato não falar, então o advogado foi contratado para fazer uma defesa em um processo, ou defender o cliente em um processo inteiro, por R$ 2.000, por exemplo. Mas o contrato não fala como vai ser pago esses 2.000. Vai ser à vista? Vai ser parcelado? Não fala. Quando não falar, ou seja, quando for omisso, né, quando ouvindo omissão na forma do pagamento desses honorários advocatícios, o Estatuto da OAB determina que seja pago 1/3 no início da prestação de serviço, mais outro terço até a decisão proferida em primeira instância, e o restante, o outro terço, no final do processo. Então, se um contrato de honorários é feito de R$ 3.000, por exemplo, e o contrato não prevê a forma de pagamento desses R$ 3.000, aplica-se o artigo 22 do Estatuto, que fala R$ 1.000 no início do processo, mais R$ 1.000 até a decisão da primeira instância e mais R$ 1.000 no final do processo, né? Aí a gente tem aí, no caso de R$ 3.000, 1/3 em cada uma dessas fases processuais. Com relação aos honorários advocatícios, ainda falando, né, obviamente que o advogado ele não pode usurpar desse poder de negociação e aplicar valores desproporcionais àquela atividade que está sendo ali contratada, né? É por isso que a gente conversou já, né, referente à tabela de honorários. Obviamente, como eu já disse, a tabela não é vinculativa, né, mas ali há valores ali indicativos para serem cobrados pelos advogados, né? O advogado, obviamente, não pode cobrar abaixo daquele valor, né? E também não pode cobrar excessivamente acima daquilo que está previsto na tabela da OAB. Se o valor for cobrado excessivamente acima do que prevê a tabela, ele pode sim ser imputado em uma infração ética, porque ele não está seguindo o artigo 49 do Código de Ética e Disciplina, que fala que todos os honorários advocatícios devem ser cobrados com moderação, seguindo sempre os elementos relacionados ao trabalho ali contratado, né? Então, um processo que vale, por exemplo, R$ 20.000, né? O advogado é contratado para fazer a defesa desse processo, e esse processo, por exemplo, vale, e o advogado cobra R$ 15.000 por esse processo. Obviamente, é um absurdo, o valor está desproporcional àquilo que ele está sendo contratado. Então, sempre é importante que os honorários sejam cobrados de forma módica, né? De forma ali proporcional àquilo que está sendo objeto da contratação, né? Então, um processo, como eu disse, vale R$ 20.000, o advogado não pode cobrar R$ 20.000 para fazer a defesa, né? Isso acaba sendo desproporcional ao objeto
do processo que ele está sendo contratado. Importante também dizer que os honorários advocatícios eles possuem natureza alimentar. Se ele tem natureza alimentar, né, por exemplo, né, ele tem o objetivo de subsistência do advogado, porque o advogado não tem salário, né? O advogado que é autônomo, principalmente, ele não tem salário, ele tem os honorários, né? Ele tem ali os recebimentos que servem para a sua subsistência. Então, o que ele recebe dos clientes na qual contratou os serviços dele serve para realmente ele se alimentar, ele ter a sua subsistência. Então, por isso que os honorários advocatícios têm essa função, essa natureza alimentar, assim como o salário de um empregado, né? O salário do empregado tem a sua natureza alimentar. E por isso, tanto os honorários quanto os salários são impenhoráveis, ou seja, mesmo que o advogado estiver devendo por alguma dívida, os honorários advocatícios nunca podem ser penhorados ali para a garantia daquela dívida, uma vez que tem essa natureza alimentar. Então, os honorários advocatícios gozam sim de natureza alimentar. Ele não é salário, mas ele tem a mesma natureza de salário, que é a natureza alimentar. Na hipótese de um falecimento do advogado, ou se o advogado acaba se tornando, não tendo mais a sua capacidade civil, ou seja, se tornando incapaz civilmente, né? Os honorários advocatícios que ele tem direito, eles são ali recebidos pelos seus sucessores ou seus representantes legais, né? Então, se o advogado perdeu a sua capacidade civil, por exemplo, ele sofreu um acidente, né, e perdeu o seu discernimento mental, por exemplo, né, os honorários a qual ele tem direito são repassados, repartidos ali aos seus representantes legais. Todos os tipos de honorários. Né? Então, se o advogado tem direito, por exemplo, a honorários convencionados e honorários de sucumbência, por exemplo, em uma ação que antes dele se tornar incapaz, ele ele recebeu, né, esses honorários vão ser repartidos normalmente, né, para os seus sucessores. E quem são os sucessores? É a linha padrão, né, previsto no Código Civil. Primeiro se divide ali para o cônjuge, né, se na falta de cônjuge para os filhos, e na falta de filhos aí vai para os ascendentes, né, vai para o pai, mãe, avô, e assim por diante. Tá? Então, na hipótese de incapacidade civil e também na hipótese de falecimento. Na hipótese de falecimento também. Os honorários advocatícios que o advogado teria direito são repartidos aos seus sucessores, aos seus representantes legais ali, de acordo com o que prevê o Código Civil. Por fim, com relação à prescrição da cobrança de honorários e da prestação de contas. O que vem a ser isso? Né? O advogado não recebeu os honorários. Ele pode ajuizar uma ação para cobrar esses honorários judicialmente? Pode. Qual que é o prazo que ele tem para ajuizar essa ação para cobrar esses honorários? 5 anos, contados a partir da data do encerramento da relação jurídica, ou seja, assim que encerrar o contrato de honorários, encerrar o prazo do contrato de honorários. E qual que é esse prazo? O término do processo. Terminou o processo, terminou o contrato de honorários. A partir do momento que o contrato de honorários é encerrado, né, inicia o prazo prescricional de 5 anos para o advogado cobrar esses honorários judicialmente. Então, se o cliente não pagar os honorários, ele tem 5 anos para cobrar ali esses honorários advocatícios que foram estipulados entre ele e o cliente. A mesma coisa é na ação de prestação de contas de honorários advocatícios. Né? Também, da mesma forma, na ação de prestação de contas de honorários advocatícios, tem ali o prazo de 5 anos, né, para ajuizamento dessa ação de prestação de contas. Né? Que é a ação na qual o advogado tem que prestar contas ali de eventuais valores recebidos ao seu cliente. Então, o advogado tem 5 anos para cobrar os honorários, né? E o cliente
também tem 5 anos para ajuizar uma ação contra o advogado para que seja realizada a prestação de contas de eventuais valores recebidos pelo advogado em uma determinada ação. Então, se o advogado receber em nome de seu cliente, né, valores de um processo, ele, cliente, tem direito de cobrar do advogado, de, de determinar que o advogado preste contas no prazo de 5 anos. Passado esse prazo de 5 anos, não tem mais como, o advogado não tem mais obrigação de prestar contas de qualquer processo. A prestação de contas tem o prazo prescricional de 5 anos a partir da data do encerramento ali do contrato de honorários. Então, tanto para cobrar, tanto para o advogado cobrar os honorários, tanto para o cliente cobrar ali a prestação de contas de um determinado contrato de honorários, o prazo é, para as duas partes, 5 anos. 5 anos para cobrar e 5 anos para a prestação de contas. Tá? E com isso encerramos a aula de hoje. Vimos a matéria de honorários advocatícios, que é bastante importante também, na matéria de ética. Né? Gostaria de pedir a todos que leiam a apostila, frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento de suas dúvidas e resposta também aos questionamentos feitos em sala de aula. Por hoje é só então, pessoal. Desejo sempre bons estudos a todos e até a próxima aula.